Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, fechando o dia de notícias do Mengão Queridão. O dia que começou hoje às 7 horas da manhã lá no nosso canal Fla Nação VVP. Passamos por meio-dia aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, falando sobre o Jorge Jesus e sobre os problemas que o Mister tem com a atual diretoria por ter se juntado com o Kleber Leite. Às 15 horas nós trouxemos um vídeo falando sobre os treinos que o Mengão está fazendo, os jogadores que podem ser relacionados, aqueles que não vão ser relacionados, aqueles que não tiveram ainda a saída do departamento médico. E agora a gente vai fechar esse giro de informações desta sexta-feira com vocês, lembrando para vocês e neste domingo, às 11 horas, o Flamengo joga contra a equipe do Botafogo no Mané Garrincha. A partir das 9 eu estarei aqui junto com vocês, fazendo a transmissão do jogo. Não sei se a Miriane vai estar comigo, porque é dia das mães. As crianças gostam de acordá-la aos beijos, com o café da manhã e tudo mais, então não sei se vai dar para a Mirinha estar aqui comigo, mas eu estarei a partir das 9 horas junto com vocês para a gente fazer aquele pré-jogo de Flamengo e de Botafogo. Tem muita coisa para a gente poder conversar agora, para a gente poder arrematar essa sexta-feira. Uma das coisas que eu quero conversar com vocês é sobre a situação que o Paulo Souza ficou hoje no Flamengo. Algumas coisas que inscritos do nosso canal, membros do nosso canal, me perguntaram no grupo de WhatsApp que eu queria deixar bem claro aqui com relação à situação do Paulo Souza e também do que vai vir aí pela frente. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os scouts dos jogos do Mengão Queridão, assistir aos gols e melhores momentos imediatamente ao término das partidas do Campeonato Brasileiro e muito mais coisas lá nesse aplicativo maravilhoso que apoia o nosso canal há 4 anos. Tem para iOS e Android, ou seja, qualquer um pode baixar o aplicativo do OneFootball. O link tá aqui na descrição do vídeo. Tá esperando o quê, nação? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, o seguinte, lembra que o Pablo sentiu dores na coxa e ficou de ser avaliado no CT do Mengão Queridão? Pois é, ele já foi avaliado, assim como o Pedro também foi avaliado, e nenhum dos dois tem lesão constatada. Eu sempre coloco aqui as situações do departamento médico do Flamengo em xeque. Eu não confio no departamento médico do Flamengo ao ponto de passar para vocês com certeza a informação, mesmo que ela venha de dentro do Flamengo. Eu não confio. Mas, enfim, segundo eles, não há lesão nem em Pedro, nem em Pablo. Mas, por precaução, nenhum dos dois foram a campo. Ficaram fazendo o trabalho só na academia. Ora, bolas, que precaução é essa? Se não tem lesão, bota os homens para jogar, bota os homens para treinar. O técnico Paulo Souza está sofrendo com um montão de desfalques. Aí os caras não têm lesão e não leva os caras a campo. Ah, calma, Fabrício, não tem lesão, mas os caras estão sentindo dor. Então trata, faz alguma coisa para eles poderem estar em campo. Porque quando os atletas não treinam, são poupados, como foi o caso que aconteceu hoje, pode ser que eles não sejam relacionados para o jogo. E aí o técnico Paulo Souza perde mais 2 jogadores. Nós já temos tantos no departamento médico, vai colocar mais 2, já que os caras não têm lesão? Então algo tem que ser feito no departamento médico do Flamengo para a gente poder confiar mais. Porque a informação que eu tenho é que nem o departamento de futebol, nem o departamento técnico de futebol, ou seja, o Paulo Souza e os seus comandados no futebol, confiam no departamento médico, que, aliás, o Dr. Márcio Tanuri já foi muito mais forte no Flamengo do que é hoje. Mas eu volto a repetir, se vocês deixarem morrer essa história da reformulação do departamento médico, ela não vai acontecer. Se vocês continuarem pressionando, se vocês continuarem cobrando nas redes sociais, fazendo hashtag, cobrando dirigentes, eles vão ter que fazer alguma coisa. Não dá para ficar ignorando os problemas que estão acontecendo lá. Tem muita coisa para melhorar no departamento médico. E aí vai o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês aqui sobre a permanência do Paulo Souza. Muitas pessoas têm falado, têm usado a situação do departamento médico para justificar a permanência do Paulo Souza. O que se diz é o seguinte: como eu vou cobrar de um treinador
que não tem as suas principais ferramentas para usar no dia do trabalho. Bom, mas foi assim com o Renato Gaúcho e todo mundo cobrou. Foi assim com o Rogério Ceni e todo mundo cobrou. Foi assim com o Domenech Torrent, foi muito pior com o Domenech Torrent e todo mundo o cobrou. Por que o Paulo Souza agora passa liso nessa situação? E tem mais. Todos os jogadores que estão hoje no departamento médico, em algum momento jogaram com o Paulo Souza. Teve um momento esse ano que nós estávamos exaltando o Flamengo não ter lesionados. Todo mundo no Flamengo estava liberado, não tinha ninguém. Exceção feita, é claro, ao rei do departamento médico, infelizmente, para nós e para ele, Rodrigo Caio. Esse sempre esteve lá. Agora, fora o Rodrigo Caio, houve momentos que o técnico Paulo Souza tinha o time todinho. Todinho, gente. Principalmente no Campeonato Carioca. Nós cansamos de elogiar isso. E o time não andava. E o time tropeçava. Então, essa muleta que estão criando para o Paulo Souza, a mim não serve. A mim não engana. Uma das coisas que o treinador tem que saber é se virar com o elenco que tem para poder conseguir dar resultados. Eu vou falar do Jorge Jesus, mas não é porque eu estou puxando sardinha para ele, não. É porque é a única estatística que eu lembro de cabeça, porque o Jorge Jesus repetiu isso muitas vezes. Em 2019, o Flamengo só conseguiu usar o time titular em 8 oportunidades. Aquele time que tinha Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol entraram juntos nessa formação, os 11, apenas 8 vezes. Então o treinador tem que dar um jeito, ele nem sempre vai ter as peças todas à disposição. E nesse momento, o técnico Paulo Souza tem boas peças à disposição dele. Ele tem os 4 principais jogadores da equipe, ele pode escolher quem ele quer colocar no meio de campo, Arão, João Gomes, Arão, Thiago Maia, Andréas e João Gomes, André e Thiago Maia, André e William Arão, ou seja, ele pode escolher quem ele quer no meio de campo. Já no setor defensivo, ele tem alguns problemas sim. Na lateral direita, por exemplo, hoje, talvez nós tenhamos o retorno do Mateuzinho. Vai rolar o último treino amanhã, e aí é que vai ser decidido se o Mateuzinho volta agora ou se volta no próximo jogo. Mas há boas expectativas do Mateuzinho voltar. Ele tem Mateuzinho, Rodinei e Isla. O Isla não tá servindo, o Rodinei não tá servindo, ele tem o Wesley, testa o Wesley. A Fabrício, mas o Wesley não tá pronto. Quando que o Wesley vai estar pronto? O jogador fica pronto quando ele é colocado para jogar nos profissionais e aí a gente vê se ele tem condições ou não de atuar. Aí na zaga, ele tem hoje à disposição dele Léo Pereira e Davi Luiz. O Felipe Luiz está fazendo as honras de um zagueiro pela esquerda que pode sair como lateral também. E também deve estar disponível para o treinador. Estando, ele só tem o problema do lado direito. Ele tem problema do lado direito, ele bota o Léo Pereira centralizado, bota o Davi Luiz pela direita, que o Léo é canhoto, bota o Davi pela direita e está formada a dupla de zaga. A Fabrício, mas no último jogo ele não tinha o Léo Pereira, mas ele tinha o Cleiton, que é zagueiro de ofício. Não tinha por que o Arão vir para a zaga. Tinha o Cleiton. O Cleiton viria, faria a zaga central, o Davi Luiz faria a zaga pela direita e estava resolvido. Eu não acho ruim o esquema 3-5-2, 3-4-3. Eu acho ruim improvisar jogadores. Para mim, um time de 26 milhões de reais mensais não é para ficar improvisando jogador em vagas diferentes. Por exemplo, eu tô tiririca da vida, eu não sei vocês, mas eu tô tiririca da vida dele ter testado o Rodinei na esquerda. Qual a necessidade do Rodinei na esquerda? Por exemplo, o Flamengo tinha o Ramon. Todo mundo concorda que o Ramon é um bom jogador. Tanto é um bom jogador que ele vem conseguindo muitos minutos jogando pelo Red Bull Bragantino. No Flamengo ele nunca teve oportunidade com o técnico Paulo Souza. A Fabrício, mas ele estava com dificuldades de pegar aquilo que o Paulo Souza estava passando. Caraca, e o Rodinei não? Vem falar para mim que o Rodinei está atuando bem, do jeito que o Paulo Souza quer do lado direito. Mas o Rodinei não é cria, né? Cria, a gente manda embora. Agora, os caras que são medalhões, aí esses aí a gente testa, até fora de posição. O fato é que o Rodinei nunca entendeu o que nenhum treinador que teve no Flamengo queria que ele fizesse. Porque em 5 anos de Flamengo, está indo para o 6º, se não me falha a memória, ele nunca jogou bem no Flamengo, nunca guardou posição no Flamengo, nunca foi bom no ataque, nunca foi bom na defesa. Vive de alguns lampejos, de alguns driblezinhos que ele dá, um cruzamento ou outro que uma hora ele acerta, mas todos sempre de cabeça baixa. Aí nós liberamos o Ramon, porque o Ramon é um burrão.
Porque a verdade é essa, gente, a palavra é essa. Se o Ramon não conseguiu entender como é que joga de ala, é porque o Ramon tem problema, alguma coisa o Ramon tem. Porque se o Rodinei ficou ao ponto de poder jogar de titular na lateral direita e pode ser utilizado na ala esquerda, jogando mal do jeito que a gente vê ele jogando, alguma coisa tá errado. O cara deve ter que fazer um teste de física quântica antes de ir para o campo, porque não faz sentido nenhum a gente ter liberado o Ramon e precisar usar o Rodinei do lado de lá. Não faz sentido nenhum. Pelo menos não faz para mim. Se fizer para vocês, coloquem aqui nos comentários, me expliquem direitinho a de qual é, que aí eu vou esperar para ver o que vai dar. Já o Ayrton Lucas, que era para ser utilizado por ali, fez uma estreia tão ruim que o técnico Paulo Souza nem quer utilizá-lo de novo. Bem da verdade também, que ele ainda não está 100% dos problemas no tornozelo. O que nos remete ao início desse vídeo aqui, falando sobre quem? Departamento Médico e Dr. Márcio Tanuri. Gente, não tem como. Vocês vão me desculpar, mas não tem como continuar com esse cidadão lá. Nunca vai melhorar. Sabe por que nunca vai melhorar? Porque quem treinou o pessoal não foi o Dr. Márcio Tanuri pessoalmente. Ele não foi lá e falou assim, olha, filhinho, quando acontecer isso, você faz aquilo, quando acontecer aquilo, outro, você faz aquilo. Não, a Exos, eu já falei isso em outros vídeos com vocês, a Exos era uma empresa contratada de fora do Brasil para poder dar o treinamento para os médicos do Flamengo. Esses médicos que receberam esse treinamento da Exos, que é excelência no quesito de prevenção de lesões no mundo, estão agora no Palmeiras, no Vasco, no Inter, no Grêmio, estão esparrodados por aí. O coordenador científico, que era a peça-chave desse treinamento da Exos, hoje está lá no Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo remunera mal os seus funcionários do departamento médico. Hoje eu vi alguém, eu não vou me lembrar qual grupo e nem quem, mas eu vi alguém falando o seguinte, o Flamengo remunera mal, mas tem um negócio que chama PL, que é participação nos lucros. Então os caras ganham pelo desempenho da equipe nos títulos. Só que foi justamente esse PL que desmontou o departamento médico do Dr. Márcio Tanuri. Sabe por quê? Porque quando chegou lá em Abu Dhabi, né, lá na final do Mundial de Clubes, os caras resolveram que só ia ganhar o tal do PL, a participação nos lucros, a bonificação pelos títulos, aqueles que eram efetivamente do departamento de futebol, tirando inclusive o departamento médico dessa parada. Não o Dr. Márcio Tanuri, mas todos os funcionários dele. De última hora resolveram tirar o PL dos médicos do Márcio Tanuri, sem tirar do Márcio Tanuri. Aí deu aquela encrenca toda, porque o Paulo Pelaipe não aceitou, brigou, acabou não tendo seu contrato renovado, porque enfrentou os caras que de última hora resolveram tirar a participação nos lucros do pessoal lá do departamento médico e de todos os outros que trabalhavam de forma indireta para o departamento de futebol. Aí os caras foram embora. Fabrício, por que não trazer novamente a Exos para o Flamengo? Se eles trouxerem a Exos para o Flamengo agora, eles vão estar passando o atestado de incompetente do Dr. Márcio Tanuri. Para o time, para o clube, seria muito melhor um novo treinador da Exos no Flamengo. Só que esse treinamento ele levou mais de um ano e custou muito, muito dinheiro. Colocar eles de novo aqui dentro do Flamengo seria maravilhoso para a equipe, mas seria um atestado da burrice que o Dr. Márcio Tanuri fez, aceitando as condições que foram impostas e ele batendo no peito e falando, eu treino a próxima equipe. A próxima equipe está aí e não é o suficiente para a gente poder conseguir controlar as lesões dos jogadores. Por isso o Flamengo não traz Alexos de volta, não faz um novo contrato. Aliás, o primeiro contrato é da época do Eduardo Bandeira de Mello. Essa diretoria sequer acredita em psicólogo, quiçá na Exos. Os caras não trouxeram até agora e não vão trazer, a menos que o Dr. Márcio Tanuri seja demitido e leve com ele pelo menos 70% do departamento médico. Pô, Fabrício, mas isso é loucura. Demitir o departamento médico todo no meio da temporada? Então continua com os jogadores lesionados. São as duas opções que tem. Continua com os caras do jeito que tá, sem jogadores, ou fica reformulando o departamento médico assim, ó, numa cacetada só, para as coisas melhorarem. O que impede o Flamengo de buscar esses profissionais que estão esparrodados? O problema é que os caras não confiam nessa diretoria. Mas se coloca tudo preto no branco no papel,
o Flamengo poderia tentar trazê-los de volta, fazer proposta para eles poderem voltar. Afinal, a gente tem que ver, não é o bem do Dr. Márcio Tanuri, é o bem do departamento de futebol. E é aí que eu cobro muito o Marcos Braz. Porque como não existe uma vice-presidência médica no Flamengo, ela fica sob a tutela do Marcos Braz, porque interfere diretamente no trabalho da pasta dele. E o Marcos Braz fecha os olhos, não toma nenhuma atitude. Trata o Dr. Márcio Tanuri como um amigo e não como um funcionário. O mesmo acontece com o Bruno Spindel, que também tem autoridade para cobrar o departamento médico. Mas aí eles cobram o departamento médico e o departamento médico vem com uma listinha de um relatóriozinho qualquer, fala meia dúzia de palavras, então tá bom. Eles esquecem tudo que está acontecendo dentro de campo, tudo que vem acontecendo nos últimos 3 anos, então tá bom. Os caras não têm vontade nenhuma de cobrar, não tem vontade nenhuma de mexer, porque pensa assim, eu vou cobrar ele lá hoje vai ser ele. Amanhã alguém pode vir e fazer a mesma coisa comigo. Entenderam como é que funciona dentro do Flamengo? É desse jeito que a banda tá tocando lá. E enquanto isso, o time vai sendo prejudicado. Por isso, eu não amenizo e não acho que tem que servir de muleta essa situação do Paulo Souza. Porque ele tem jogadores para escalar. Não tem no time principal? Busca na zaga, busca na base. Não é isso que o Santos faz sempre? Vendeu as principais peças, lesionou, busca na base. Foi assim que o Neymar apareceu, foi assim que o Diego apareceu, foi assim que o Robinho apareceu, foi assim que o Gabigol apareceu. O Santos vai na base, busca e coloca. É só o Flamengo ir na base. Quer zagueiro? Vai na base e busca. Sobe com os meninos. A gente não fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, quando o Domenech teve 19 infectados, 19 desfalques por causa da doença. Eles foram lá na base, buscou todo mundo. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje o João Gomes, a gente tem o Natan lá no Red Bull, a gente tem o Ramon lá no Red Bull, a gente tem o Hugo no gol do Flamengo. A gente tem um monte de jogadores hoje que vieram daquele jogo contra o Palmeiras. Então por que não acreditar na base? Para que ter gastado tanto dinheiro com a base se não pode botar o Wesley de lateral direito para ver se ele tem potencial de ser melhor do que os demais? Fabrício, mas o técnico Paulo Souza vem observando a base, ele tá ali pertinho, ele tá vendo. Treino é treino, jogo é jogo, irmão. Tem muito jogador que joga demais no treino, na hora que chega no jogo não aguenta. E vice-versa também. Tem jogador que não curte muito treinar, na hora que vai jogar o cara entra com uma fome horrorosa. A principal frase dita, o principal motivo dito por todo mundo da mudança desse elenco de 2019 para cá, era que em 2019 esse elenco não tinha ganhado tudo ainda. Então esses caras queriam ganhar, tinham fome. Sabe quem que tem fome lá no Flamengo? A base. Vai lá, bota o Daniel Cabral para jogar nesse time. Bota ele aí para jogar junto com o João Gomes, umas 2, 3 partidas, para ver se o Daniel Cabral não come a bola, é craque, mas só entra enfurado em time desmanchado. Nunca entra com sequência numa boa. Aí faz uma partida mais ou menos, como foi aquela do Altos do Piauí, porque o menino entra nervoso, perde um monte de torcedores que não joga com aquilo tudo de gente, entra num time que ninguém conhece ninguém, que nunca vai ter sequência, aí joga mais ou menos, a galera vai lá e encosta. Não pode ser assim. Se gastou tanto dinheiro para formar uma base, vamos atrás, vamos pegar a base e vamos usar, gente. O Real Madrid, toda hora a gente vê notícia, Real Madrid tá monitorando fulano de tal. Você vai olhar, o menino tem 15 anos, tá lá na base. O Barcelona tá monitorando o menino fulano de tal. Você vai olhar, 17 anos, tá lá na base. Só o Flamengo que não monitora a própria base. O Flamengo não dá valor para a própria base. Vai lá, busca, bota o Wesley para jogar. Busca o menino, o Ítalo, lateral esquerdo. Bota o Ítalo, acho que o Ítalo tá até emprestado, nem tá no Flamengo mais. Mas pega o menino, lateral esquerdo, sub-20, coloca lá do lado esquerdo, vamos ver o que acontece. Tá precisando de zagueiro? Chama os meninos que tá lá na base. Encaixa eles, vamos ver o que acontece. Vamos experimentar. O Flamengo sempre foi assim. Não tem aquele dito que tá lá na sala do Rodolfo Landim hoje? Craque o Flamengo faz em casa. Mas qual que é o medo, então, de usar a base agora? Pra que ficar botando o Arão na zaga? Pra que ficar improvisando o Rodinei do lado direito? Do lado esquerdo, ele não joga nem do lado direito. O Rodinei tem 2 pés esquerdo, tem 2 pés direito. Ele não sabe jogar direito nem do lado direito. Vai botar o menino do lado esquerdo? Vai lá na base e busca alguém. Leonardo estreou com 17 anos. O Léo, que foi seleção brasileira, o homem cotovelo, aquele que hoje está lá no Paris Saint-Germain, de diretor técnico de futebol, estreou no Flamengo com 17 anos. Arrebentou a boca do balão, entrou tremendo, falou que entrou tremendo, fez o cruzamento do gol no jogo que ele entrou, mesmo tremendo, nervoso.
Por que não buscar na base? Por que não botar a base para jogar, ao invés de ter que ficar fazendo essas mudanças? É nesse ponto que eu vou divergindo do técnico Paulo Souza. Aí chega nos jogos, ele tá usando a dupla Thiago Maia e João Gomes. E o Thiago Maia custou engrenar. E engrenou. Volta o zagueiro, volta o Thiago Maia pro banco para colocar o William Arão em péssima fase como titular. Péssimo. O Arão tá jogando mal na zaga e como meio de campo. Ele dá as cacetadas dele, ele ajuda de vez em quando, mas quando dorme a gente toma gol. Aí tira o Thiago Maia, que custou a ter uma sequência e custou a melhorar o futebol dele, para botar o William Arão quando o Thiago Maia estava chegando no auge da forma técnica dele. Aí na hora que o jogador da zaga sente, ao invés dele pegar o Cleiton, centralizar o Cleiton e puxar o Davi Luiz para a direita, ou seja, ficar com 2 zagueiros da função, ele puxa o William Arão para trás. E aí, ao invés dele entrar com o Thiago Maia, que está chegando no auge da qualidade técnica, ele vai lá e pega o Andréas Pereira e coloca no lugar. Isso para dar um exemplo do último jogo do Flamengo, porque são vários e vários jogos que porque várias pessoas aqui do canal também falam de algumas substituições, de alguns problemas. São vários jogos que eu vejo ele com problema na leitura de jogo, na hora de substituir, no timing da substituição, né? Naquele tempo ideal para a substituição acontecer. Então, meus problemas com Paulo Souza vão muito além do que simplesmente não gostar dele ou achar que ele está sendo injustiçado porque não tem as suas principais peças, porque as principais peças ele tem. Ele tem. Ninguém que está lá no departamento médico é um jogador que nós falávamos assim, esse pode decidir. Nenhum deles. O Mateuzinho vai voltar, eu dou 3 jogos para começarem a aparecer os problemas com o Mateuzinho da torcida reclamando. Realmente nós precisamos contratar um lateral, porque era assim que estava antes dele lesionar. Realmente, o Mateuzinho é o melhorzinho, mas nós precisamos de lateral. É assim sempre. Então não tem como a gente ficar apoiando um trabalho que depois de 4 meses o treinador ainda tem coisa para inventar. Depois de 4 meses, não era para ele testar o Rodinei na esquerda. Era para ele ir na base e buscar um moleque e botar lá na esquerda. Ele já viu que o Rodinei não rende nem na direita. De novo, não é esse o problema principal. Mas essa inversão que ele fica fazendo de jogadores de posição, que ele vê que não rende, que ele testa e não rende, ele continua insistindo. Então, esse é o meu problema, respondendo às várias perguntas, né, que hoje tinha lá no nosso grupo de membros, perguntas com relação ao Paulo Souza, aos problemas do Paulo Souza, com relação a Exos, com relação aos debates que a gente está fazendo muito, que muitas das vezes nas redes sociais eu não consigo colocar inteiro. Tá aí para vocês a resposta de tudo, beleza? Coloca nos comentários o que vocês pensam a respeito disso tudo. Se gostou, deixa o like. E se não é inscrito, se inscreva. Agora eu vou dar uma dica para vocês rapidinho, não é propaganda não, tá? O nosso portal tá funcionando a 1000 por hora. É notícia em cima de notícia o tempo todinho. Então eu recomendo que vocês deem um pulinho e clica aqui em login, registre-se. Porque quando você se registrar, toda vez que a gente postar uma notícia, o nosso portal vai te avisar. E aí vai ficar mais simples de você acompanhar o Mengão Queridão. Tem todas as notícias aqui, eu estou mostrando no portal através do PC, mas tem também no celular, com a mesma distribuição. A vantagem de ver no PC é que a gente sempre coloca debaixo das notícias os últimos vídeos, colocamos também a agenda do Flamengo na semana e sempre pegamos um vídeo aqui destacado do Flamengo para a gente colocar também, para vocês irem se ambientando com o que acontece no Mengão Queridão também, tá? Então você tem uma agenda completa, tanto do Flamengo quanto de vídeos da gente aqui, que a gente está sempre atualizando os últimos vídeos do Mengão Queridão. Tem todas as páginas aqui, são muitas as informações que vocês podem encontrar de uma maneira bem organizada, onde você vai levar 2 minutos para ler, 1 minuto para ler, coisas importantes sobre o nosso Mengão Queridão. Então eu espero vocês também lá no nosso portal Nação. Por enquanto é isso, esse foi o Giro de Notícias, para a gente finalizar tudo que aconteceu nessa sexta-feira. Se vocês pensam que amanhã é folga do apresentador que vos fala, Neca de Tibiriba, às 4 da manhã eu estarei acordado, para 7
ter vídeo do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Deixa o seu like se gostou do nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, convidem os seus amigos para estarem junto conosco, junto da nossa família. Deixa aquele likeão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!